falamos sobre a ontologia, né? As duas questões, pessoal, que nessa aula valem a pena fixarmos. Deus, ontologia, Deus, e a questão do homem para ele. Agora, pessoal, a segunda questão é a epistemologia. É a epistemologia para Santo Agostinho. Pessoal, o Santo Agostinho é um pensador platônico. Se ele é platônico, isso significa dizer que ele é inatista. Então, Santo Agostinho é um inatista. Pessoal, o que é um inatista? Inatista é a pessoa que acredita que a gente já nasce sabendo. De alguma forma, para Agostinho de Hipona, a gente já nasce com o conhecimento. Ele é inatista. E aí, pessoal, esse inatismo dele tem a ver com a teoria das razões seminais. Razões seminais. Como assim, professor? Não entendi. Razões seminais. Galera, a palavra seminal, para você faz sentido ou não falar de semente, sêmen, semente? Então a sua alma, ela é uma semente. A sua alma, o seu espírito, ele é uma espécie de semente. Então, pessoal, dentro de cada um de nós existe uma semente, um sêmen divino. Para Agostinho, ou vai germinar ou não vai. Essa semente que há em você, ou ela vai germinar ou não vai. Depende de alguma coisa. Bora, botânicos. Do que uma semente precisa para germinar? Além de terra fértil. Boa, cara. Água. Boa. Eu queria uma outra coisa. Luz, né? Luz. Então, iluminação, a luz divina. Deixa a luz de Deus entrar. Teoria da iluminação. Segundo Agostinho, pessoal, você pode ser o cara mais inteligente. Você pode ser aquela turma avançada no colégio que só tira nota boa. Como em algumas escolas falam, né? O 01. É o 01, é o 01, é o 01 sempre. Eu sou o primeiro lugar da sala. Tá, mas haverá um momento em que, infelizmente, só a razão não basta. Não basta. Pessoal, bem rapidinho, eu conversava há pouco, né, com você sobre aquelas questões e me veio à mente, pessoal, não sei se eu já lhes falei sobre isso. Se eu falei, tá, por favor, tô ficando gaga, tá? Senil. De tantos alunos que eu já tive, uma, pelo menos, que hoje ela é médica, tá? Essa moça, ela é médica. Se formou em 2018, eu acho, por aí. Mas ela foi minha aluna no segundo ano, terceiro ano e cursinhos. Muito meiga, muito amável, sabia escutar, sabe? Só que chegou uma hora que ela cansou. E ela desistiu. Tá, tudo bem. E ela morava em Sobral. Onde ela estudava era lá, tá? Eu dava aula em Sobral. Aí, houve uma época em que ela desistiu. Aí, lá em Sobral, eles não têm o S, eles têm UVA, que é o S deles. Ela fez direito, passou em direito. Aí, estava muito feliz no curso de direito, só que isso foi no primeiro semestre. Como ela fez inscrição para o Enem, ela disse, eu vou ver qual é. Gente, ela passou. Lá onde eu dava aula, a propósito, a escola se garantiu, pessoal, na época, porque ela fez os 6 primeiros lugares. Federal, Medicina, Sobral. Os 6. E por ironia, ou detalhe, não sei o que é, o benção. Os 2 primeiros lugares foram 2 irmãs gêmeas, Tainá e Thaís. Que elas eram de Granja, aí moravam em Sobral,
Cara, isso foi muito mágico, porque ao pensar nas duas, hoje médicas, entendeu? Eu me lembro delas duas, muito simpáticas, muito sorridentes. Boa noite, professor. Muito fofinhas. No canto assim da sala, elas, e eu perguntei, estão cansadas, né? Ela, ai, nem fala, também exaustas. Tá, isso é arrepiante. Ela dizia assim, mas o nosso maior medo, professor, ai, é uma passar e a outra não passar. Porque, segundo ela, seria a primeira vez na vida em que elas ficariam longe uma da outra. Mas Deus é tão bom, cara. Para mim é Deus, tá? Além, claro, do esforço, da luta das duas. Bastava só passar, não é isso? Mas passou, juro por Deus. Eu tenho até hoje em dia essa imagem da propaganda deles lá. Uma passou em primeiro, a outra em segundo. Mas, cara, o que tem a ver isso com a aula, né? Acho que tudo. Porque, galera, entenda, base vocês têm. E cada dia mais. Hoje eu passei a manhã, Nicolas, revisando PA e PG. Que eu quero ver matriz, determinante. Macho, vocês sabem muita matemática, biologia, química, física. Cada vez mais. Haverá um momento, pessoal, em que alguma coisa tem que haver a mais do que isso. Para Agostinho, essa luz de Deus é você relaxar o seu espírito. É entender que tem algumas coisas que vão além da razão. Equilíbrio, paz, tá? Pessoal, Agostinho discorda de Platão. A epistemologia agostiniana contraria as reminiscências de Platão. Porque o Platão diz, pessoal, que o que a gente sabe é fruto de outras vidas. Para o Platão, pessoal, o que a gente sabe, na verdade, é porque já vivemos outras vidas. Não. Para Agostinho, não. É só uma vida. E para Platão, várias vidas. A propósito, a palavra reminiscências quer dizer o quê? Lembranças, memórias. Tá. Vamos, pessoal. Então, para o Agostinho, a verdade é inata. A verdade está em nós. E essa verdade, pessoal, ó, para Agostinho, a verdade vem de onde? Ela vem de Deus. A verdade é Deus. A verdade reflete bondade e beleza. Toda pessoa que é boa com você, mas boa de verdade, tá? Ela passa a ser bonita. Você vê nela alguma coisa, meu Deus, difícil de explicar. Não sei se é o nariz, não sei se são os olhos. O que as pessoas chamam de feio ou de feia, mas o padrão dela, padrão. Pessoal, o que é essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Pequeno Príncipe, tá? Grava isso, pessoal. As pessoas que são boas para você, seus pais, né? Seus avós, quem cuida bem de você, e você não quer nunca que morra, né? Você vê nessa pessoa bondade, beleza. Pessoal, questão 3. Questão 3 é a ética. Agora, pessoal, é uma parte pesada, ok? Na parte de ética, começamos colocando para vocês que, pessoal, o mal não é ontológico. O mal é um desvio da vontade. Questão de ética. Agostinho diz, pessoal, que o mal é um desvio da vontade. O mal é o pecado. Toda vez que você é fraco e faz coisas que machucam você e os outros. Então, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Que raiva, que droga, para que eu fiz isso? Se tira a sua paz, se te faz infeliz, não é bondade, pessoal. Então é o mal. Ó, como é que a Bíblia, como é que os livros, como é que as pessoas descrevem o inferno?
algum lugar horrível, onde as pessoas não têm paz, chamas, ranger de dentes, né? Sofrimento. Pessoal, vocês já ouviram a historinha que contam sobre Lázaro? São Lázaro, né? Lázaro e o homem rico, que inverteu os papéis? Não. Ou não era caridoso? Enfim, ele queria só uma gota de água do dedo de Lázaro. Nem isso, né? Vamos, pessoal, o mal é um desvio. Toda vez que eu desvio a minha vontade, pessoal, para Agostinho, eu vou fazer uma coisa errada, tá? Porque a vontade é outro dom de Deus. Agostinho diz, pessoal, que são dois dons que Deus nos dá. Outro deles é a vontade. Um é a razão, o outro é a vontade. Só que a vontade, pessoal, que é um dom de Deus, não é racional. A vontade é uma cachaça. A vontade é alguma coisa que eu quero e eu quero agora e eu não respeito o tempo de Deus. Galera, para Agostinho, o tempo de Deus não é o meu tempo. Então eu quero muito fazer uma coisa, mas tem que ser agora e não dá certo. Pessoal, essa vontade é um dom de Deus, só não é racional. Então tudo que você faz por vontade tende a dar errado. Porque mexe com desejo, mexe com impulso, a não ser, cara, que você faça uma coisa, qual? Alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Então, para Agostinho, a felicidade vem do bom uso da vontade. A felicidade, para Agostinho, pessoal, viria do bom uso da vontade. Só que o bom uso da vontade tem a ver com um dos conceitos mais importantes em Agostinho, chamado de liberdade. Ok? Ó, através da liberdade. Pessoal, eu queria encerrar essa parte da aula aqui com vocês, mas obviamente encerrar bem, tá? Você entendendo. Eu não vou para o curso hoje, vou ficar em casa vendo de casa a transmissão. Isso é uma opção. Muitos preferem assim. Ah, acho que eu rendo mais. Já outros, não, eu não me concentro. Se eu ficar em casa, eu procrastino. Tá, beleza. Pessoal, pergunto: se você ficar em casa, de fato, e quer passar, entenda, mas procrastinando, você não vai render, baterá um remorso, não será feliz. Mas se você vier, e todos que estão aqui, pessoal, povo de casa, quem está aqui está atento, viu? Mas suponhamos que você estivesse aqui agora, mas ou cochilando, mexendo no celular, disperso, não estaria rendendo também. Então, pessoal, tem alguma coisa que é uma benção, mas pode virar uma maldição, chamada tempo. Então, o tempo, pessoal, para Agostinho, tempo é uma variável que eu preciso entender para poder explorar bem. O tempo é uma benção, pessoal. O tempo é uma benção. Agostinho trabalha muito isso, o tempo. E o tempo para ele é finito. Para Agostinho, o tempo acaba. Pessoal, o tempo, ele é diferente da eternidade. Deus é eterno. Deus é o alfa, Deus é o ômega. Deus é eterno. O tempo de Deus se chama eternidade. O tempo dos homens é finito, a eternidade ela é infinita. O tempo dos homens, pessoal, acabará um dia, ele foi criado. Se ele foi criado, ops. Pessoal, por favor. Ó, Deus criou o tempo. Calma. Mas se Deus criou o tempo,
O que é que ele fazia antes disso? Porque ele é anterior ao tempo. Pessoal, para ficar fácil a resposta, mentalize em dois planos paralelos. Um deles é o nosso tempo, o outro plano, acima do nosso. Só que ele é eterno. Por isso que Deus contempla, pessoal, o ontem, o hoje e o sempre, né? Vamos. Então, o tempo ele foi criado. O tempo ele é finito. O tempo acabará um dia, pessoal. O tempo acabará um dia. Apocalipse, juízo final. E aí, pessoal, essa liberdade de que nos fala Agostinho, pessoal, ela só é liberdade se ela trouxer a felicidade. Pessoal, haja o que houver, eu preciso ser feliz. Então, para Agostinho, pessoal, ter filhos ou não ter filhos? Casar ou não casar? Calma. Tudo que você fizer com ele, você faça de modo a não ter remorso. Ter paz espiritual, tá? Mas eu nunca vou ter, pessoal. Se eu não alinhar a minha vontade à vontade divina, ok? Então, para ele, pessoal, ó, depende, a felicidade depende do alinhamento entre as vontades divina e humana. As vontades. É como se fosse uma espécie de GPS, pessoal. Deus não vai me deixar entrar em roubada. É o que pensa Agostinho, tá bom? O que mais, gente? Acho que falta só uma questão, pessoal, que é a questão da política. Então, uma questão já foi, duas questões já foi, três questões já foram, pessoal. Agora é a quarta e última, que é a política, tá? Vou colocar para cá, pessoal. Política. Apagando. Vai tirar foto? Cadê o rapaz? A gente tira foto sempre, né? Você tira? É bom. Porque ele sempre tira foto, né? Acho que o povo de casa pede uma coisa assim. Ó, pessoal, agora é a política e última. Agostinho diz, pessoal, que nós vivemos no mundo em que o poder, o dinheiro, o sexo, a matéria nos seduzem muito. Então, para Agostinho, temos que encontrar um esquema onde isso não rivalize com Deus, tá? O Agostinho, ele foi maniqueísta, pessoal, mas depois ele vai renunciar a isso. E ele vai converter-se. E aí é onde entra a ideia de que o dinheiro, pessoal, ele tem a sua sedução, tá? Quando vocês pensam, o curso que eu quero na faculdade estudar, o curso, ó, para vocês, pessoal, dinheiro é uma coisa importante ou não é? É, né? É importante. Porque se não fosse, você faria filosofia, talvez algo mais fácil, né? Mas não dá. Não, pessoal, não curto drogas, tá? Mas turma, fala sério. O dinheiro, ele tem seu valor literalmente, né? Literalmente. Mas só que o dinheiro, pessoal, não pode escravizar a gente. De modo que o homem não nasceu para o trabalho. Ou melhor, é uma coisa assim. Como é que não se vive para trabalhar, trabalha-se para viver. Tá. Política. Para Agostinho, pessoal, existem dois tipos de cidades: a dos homens e a de Deus. Na sua política, Agostinho fala que existem dois tipos de cidades. E a cidade de Deus não é o céu.
Isso aqui é uma metáfora para o que deveria existir na Terra. Isso aqui, pessoal, é um modelo, tá? É como se fosse a Calípolis de Platão. Isso aqui é um modelo de cidade, isso aqui é um arquétipo. Isso aqui é o que deveria existir. Deveria. Que pena, pessoal. Os homens não querem ela, pessoal. Que pena. Porque essa aqui, olha, se fosse vivida, seria o amor a Deus, o amor caritas, o amor dei. Deveria existir. Agora, o que é que vocês e eu vivemos? A cidade dos homens. Tem uma favela no Rio de Janeiro chamada Cidade de Deus, que até inspirou filme, né? Série. Quando você fala Cidade de Deus, a favela, o filme, a série, e galera, rolam muitas contradições sociais, violência, entre outras, né? Mas ali deveria ser de Deus, né? Aliás, pessoal, ali não, tá? A nossa, né? Cidade dos homens. Uma moça, pessoal, convenceu o namorado e o cunhado a juntos matarem os pais dela, Suzanne Richthofen. O casal Nardoni foi preso, acusados de jogar pela janela a pequena Isabela Nardoni, o pai da menina e a madrasta. Entre outras coisas horríveis que acontecem todos os dias. Então, pessoal, essa é a cidade dos homens que vivem o amor a si. Isso aqui, pessoal, é a real. Isso aqui é a cidade real. Que pena. Porque essa aqui, pessoal, é a que vive o amor a si, amor a si mesma, tá? Essa aqui, ó, é egoísta. Essa aqui não deveria existir, pessoal, não deveria. Então, eis que vocês vão ser grandes profissionais no que vão fazer. Pessoal, no que vocês já fazemos, a gente vê coisas erradas. Ó, há médicos muito sérios, competentes, nasceram para isso e outros. Professores. Professores sérios, outros que alunos, pais, mães. Então, pessoal, a dos homens, ela vive o amor a si mesmos, egoísta. O amor a si, egoísmo. Por que é que você roubou? Mas cala a boca, tá todo mundo roubando. Por que é que... Ó, o argumento do cara. Eu falei há pouco, pessoal, da filósofa Hannah Arendt. Vocês já ouviram falar que ela fez a cobertura do julgamento de um cara chamado Adolf Eichmann? Quem tiver como mexer agora no celular, pessoal, rapidez, por favor, procura aí, por favor, Adolf, bote aí, por favor, Adolf Eichmann. Eichmann. E procura para mim, por favor, o dia que ele morreu. Esse cara aqui, ó, Adolf Eichmann, quem puder, por favor. No dia 1, 1 do 6, 1 do 6. Não foi 2, não? Foi dia 1 mesmo? Então foi ontem. Ontem do ano de 1962. Então, ontem, há exatos 63 anos, morria, bote aí, foi enforcado? Foi enforcado, não foi? Lá em Israel. Sabe o que foi ele? Ele foi um carniceiro nazista que se escondeu na Argentina. E a polícia israelense foi lá e prendeu ele. E levou para Israel. Ele foi, acho que foi enforcado. Ele foi executado. Pessoal, segundo Hannah Arendt, deveria... Enforcado. Segundo a Hannah Arendt, ele deveria ser punido ou não. Para ela, faça-se a justiça. Só não acho que isso vai acabar com o problema. Por quê, pessoal? O que levou
ao surgimento do nazismo, isso não foi combatido. A sociedade de massas, essa coisa insensível. Então, pessoal, essa desumanização do homem, tá? Ó, e aí, pessoal, antes que eu me esqueça, a Hannah Arendt, ela era formada, sabe em que curso? Filosofia. Com que tese? Com que TCC? O amor em Santo Agostinho. Ela que era judia, mas filósofa, estudou um cristão, que é Agostinho, o amor em Agostinho, tá? Pessoal, a cidade de Deus, ela viveria o amor a Deus, o amor a Deus. E Deus é pai, pessoal. Se Deus é pai, pensa rápido. Nós somos filhos. Filhos unigênitos? Não. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho. Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Meu Deus, e nós somos o que então? Somos filhos adotivos, somos criaturas de Deus. Entendeu? Somos amados por Deus. Mas segundo Agostinho, pessoal, é o que ele diz, tá? Agostinho, pessoal, ele diz que Deus não nos manda para o inferno. É o que ele diz. Se a gente vai para a danação, é livre-arbítrio, é escolha. Porque tem a graça, o perdão. Mas se você escolher, tem alguém caindo, pessoal, Deus está vendo. Porque Deus vê o ontem, o hoje e o sempre. Para onde vocês e eu vamos? Deus já sabe. E ele não vai alterar o meu trajeto, se for ruim, depende de cada um de nós. Isso aí é uma coisa que divide muitos teólogos, tá? Que há quem creia que Deus, então, é contraditório. Cadê esse amor de Deus? Se deixa a gente cair em tentação e cair em danação, tá? Danação é inferno. Por isso que algumas pessoas não querem que você fale a palavra menino danado. Porque danado, danada quer dizer demônio. O menino danado, você acabou de falar uma coisa pesada, entendeu? É porque falam, pessoal, que a palavra tem poder. E quando você fala coisas do gênero, é porque há pessoas que acreditam e outras que não, né? Pessoal, então vamos lá, tá? Para Agostinho, ó, o amor é a essência, o amor é a essência humana. Você é feito de amor. Você é feito do amor. Pessoal, o amor cupido? Não. O amor erótico? Não. O amor caritas. Então, o que é que fortalece você? Soltar a Madre Teresa, soltar a Irmã Dulce, soltar o São Francisco, soltar a Santa Clara, soltar o Mandela, soltar o Mahatma Gandhi, soltar o Luther King, que há em cada um de nós. Pessoal, para Agostinho, todos nós somos bons por essência. E o que é que fortalece a gente? O amor, caridade. Tem uma passagem bíblica que fala alguma coisa desse sentido, da caridade. Você pode fazer tudo, mas não faz caridade, não faz, né, 100%, uma coisa assim. Pessoal, vamos fechar, né? Então, agora a fase 2, que é a escolástica. Pessoal, fechamos Agostinho, tá? Agora, escolástica. Estamos já acabando, pessoal. A escolástica é a segunda fase. De onde vem escolástica? Ah, de escolas. Tá. A escolástica, pessoal, ela surge a partir de escolas medievais, onde os alunos assistem às aulas de gramática, retórica. Pessoal, há muitos anos mesmo, quando eu acabei o terceiro ano, faculdade,
século XVIII. E eu comecei a dar aula, tá? Bem novinho. Aí propuseram pegar umas aulas numa escola bem distante da minha casa. Eu digo, aceito, mas é de português, é gramática. Aí quando você acaba terceiro ano e cursinho, né, você tá meio, né, vive naquilo, então sempre me seduziu muito gramática. Agora, engraçado, pessoal, a gramática não vem mais caindo muito em prova, né? Ou vem? Gramática, gramática raiz, gramática, né? Mas é sério, não sei se vocês vão me cancelar agora que eu vou dizer, tá? Mas tem alguma coisa parecida demais entre matemática e gramática. Não bastasse as duas acabarem em, ó, radical, mática, matemática, gramática. Porque a gramática, ela quer uma lógica. Sujeito, predicado, regência, concordância, não é nós vai, é nós vamos. Tem uma lógica na gramática. Quando você vê os verbos, eles têm, ó, radical, desinência, prefixo, sufixo. Tem uma lógica na gramática. Não é interviu, é interveio, porque você conjuga a partir de. Então, a gramática é muito perigosa. Demais. Por quê? Quando você leva a Bíblia para a gramática e estuda isso, filosoficamente, começa a haver contradições. Não entre a gramática e a Bíblia, mas a gramática, a Bíblia e o comportamento de pessoas que falam em nome da Bíblia. Isso vai dar uma confusão, pessoal. Estudo de lógica, finalmente trazem de volta a lógica para as salas de aula, porque resgataram Aristóteles. Retórica, redação. Retórica e dialética. Pessoal, a tendência de agora em diante é alunos cada vez mais preparados. Isso vai dar uma confusão tão grande, pessoal. Por quê? Porque a autoridade da igreja começa a ficar muito ameaçada, pessoal. Demais, demais. Gente, eu tô assim num dilema entre se eu devo falar uma coisa ou não. Da aula, tá? Porque nunca caiu em prova. Aí eu vou falar e vocês, tá perdendo tempo. Mas sempre cai uma coisinha que nunca caiu antes. Alguém aqui de vocês chegou a fazer a prova da Unifor recente ou não? Ninguém fez Unifor? Você fez Unifor, Nicolas? Teve uma questão de humanas sobre Simone de Beauvoir, que nunca caiu na Unifor. Nunca. Então a aula é hoje, a Unifor é amanhã. Se eu desse, pessoal, Simone de Beauvoir, quem aqui na sala tem conhecimento de provas? Aceitaria falar dela ou não? Não, porque nunca caiu. Pessoal, eu estou tentando queixar vocês para um assunto, tá? Que eu não vou aprofundar, certo? Mas eu queria que fosse o step do carro. Pessoal, de onde vem escolástica? De escolas, que pelo visto vão dar aulas, escolas, de muitas matérias e com muita exigência, rigor. Vai estourar, pessoal, uma polêmica chamada querela dos universais. Possivelmente vocês nunca viram isso. O que é querela? É polêmica. Quem é melhor, pessoal, Ceará ou Fortaleza? Aí vem as brigas aí, ó. Mas o teu time, querela. O que é querela? É briga, polêmica. Dos universais. A palavra, pessoal, universais quer dizer essências. Apesar de ser masculino, os, tá? É essências. Universais quer dizer essências. E aí, pessoal, essências existem sim ou não? Resposta? Depende. Vai haver uma polêmica. Eu acho que vocês respondem. Não pesca. Quem foi o filósofo que passamos a aula toda nele, praticamente? Agostinho, ele cria em essência?
crer, quem é ela? O amor, mas assim, a essência maior que dá origem a esse amor. É, mas em quem? A fé em quem? Em Deus. Deus é essa essência. Então, como é que se chama pessoas que creem na essência? Realistas. Os realistas. Para eles, a essência é real. A essência é real. Como se chamam o, o preguiçoso Nicolas trabalha mais trabalhador? Ó, vamos lá. Ó, como se chamam os caras que não concordam com isso? Os conceitualistas e nominalistas. Pô, pessoal, de coração, tá? Não gaste energia com isso, não. Mas, de qualquer forma, só grava que eles existiram, tá? Quem são os três? São grupos rivais que vão entrar em conflito acerca de essências. Essências. Qual dos três crê que elas existem? Os realistas. Esses dois? Não, elas não existem. Pessoal, vamos lá, tá? Ainda faltam poucos minutinhos. Eu peço licença para agora. Ela tirou foto, viu, Bruno? Passa para ele, né? A bota no grupo. Pessoal, agora é Santo Tomás de Aquino. Quem vai fazer o S, pessoal, é o que vem caindo, tá? Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, pessoal, não foi um pecador, como foi Agostinho. Cara, Agostinho foi da pá virada. O Tomás de Aquino, até BV, eu acho que ele era. O Tomás de Aquino, tá? Não Agostinho. Esse aqui com certeza não era, pessoal. Agostinho não. Ei, agora, sem querer brincar, mas brincando, você concorda que Agostinho teve um filho? Falei isso? Que ele teve um filho? Então eu pergunto, o Agostinho cometeu o pecado da carne ou não? Agostinho, não foi? Sim. E o Tomás de Aquino? De certa forma, sim. Só não foi sexo. Que o Santo Tomás de Aquino, repito, até onde se sabe, ele era virgem. Até onde se sabe, tá, pessoal? Mas, então o Santo Tomás de Aquino cometeu que pecado da carne? Pensa rápido. Não foi sexo, que pecado? Gula. Gula. Não é à toa que ele era chamado de o boi mudo. Por que boi? Porque ele era bem fofinho. E por que mudo? Porque ele era muito na dele, calado. Quando vocês ouvirem falar, pessoal, no boi mudo, olha, boi mudo. E esse apelido, pessoal, o pior é que esse apelido realmente os textos citam assim, tá? Quando você vir referência ao boi mudo, quem é esse cara? É o Santo Tomás de Aquino. E ele é um escolástico. Santo Tomás de Aquino é um escolástico. Ou seja, ele é um aristotelista. Ele é o maior expoente da escolástica. Ele é um escolástico. Santo Tomás de Aquino, pessoal, é um aristotelista. Ele quer trazer Aristóteles para a Bíblia. E o Aristóteles, vocês sabem que é o cara que valoriza muito natureza. Santo Tomás de Aquino, pessoal. Ele diz que a existência é diferente de essência. Uma coisa é ser, outra coisa é existir. Uma coisa é quem eu sou agora, outra coisa é quem eu estou sendo. Ele fala, pessoal, que a natureza tem sinais de Deus. A natureza
Não tem Deus, ela tem sinais de Deus. Quantos? 5. 5 sinais de que Deus existe. Causalidade, movimento, mudança, perfeição e finalidade. E que o direito dos homens, que é o direito positivo, precisa estar aquém do direito natural. Existe um direito, pessoal, que ele chama de natural, que é um direito da natureza. Pessoal, uma mulher está grávida. Então, pela lógica, ela vai dar à luz à criança. Mas se ela interromper a gestação e provocar um aborto, não pode. Por quê? Porque a natureza reflete Deus. Se está grávida e o aborto for espontâneo, é uma coisa. Agora, se você tiver, meu Deus, uma lei que permite aborto, para ele é inadmissível. Se ela morrer. Se ela morrer? Sim, cara. Boa pergunta. Eritroblastose fetal, uma coisa assim, né? Cara, você é religioso? Tá. Muito? Tá. Assim, cara, isso é um dilema muito sério. Porque a religião, ao pé da letra, é o lance de deixa ser feita a vontade de Deus. Então, porque, na prática é difícil. Ó, pois não é, cara. Não é? Então, ó, você me entende, ó, você me entende. Isso aqui é um debate que, se puxar para o plano prático, agora a aula vai até 11 horas. Opiniões, o que é que eu acho, visão. Mas o papo reto, cara, aqui para a aula, para o Aquino, tem que ser feita a vontade de Deus. Se for de morrer, a pessoa, entendeu? Então, aí não tira a razão de quem é contra essa visão, porque ela não é justa, coisa e tal, mas é o que na prova cairia, entendeu? Se fosse isso. Pessoal, fechamos por hoje, tá bom? Próxima aula, eu prossigo o Aquino, viu? Próxima aula.